Olá, meus filhos lindos do Axé. Como é que cada um de vocês estão? Espero que cada um de vocês estejam bem nessa segunda-feira, dia do Orixá Obaluaê, dia de Exu, dia do Orixá Exu, né? Dia da ancestralidade, dia dos ancestrais, né? E aí, gente, hoje vim trazer no quadro, né, para vocês a continuação, a parte 3, né? Por qual motivo que eu fiz orixá, que eu fiz santo, né? Então, gente, essa é a terceira, né, parte do vídeo, a continuação é a terceira parte, né? É um pouquinho grande, né, a história e também muito bonita. Mas antes de começar, né, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Se inscreve no canal, né? E ativa as notificações no sininho, marcando a opção todas, né? Vamos aprender coisas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, né? E das marmotas da macumba e as verdades verídicas do axé, né, meu povo? Então, gente, vamos lá, né? Espero que vocês tenham passado um domingo maravilhoso, né? Um domingo de paz com a Semana Santa, né? Um sábado da Aleluia maravilhoso, todos vocês, e abençoado, né, gente? Então vamos lá para, né, a nossa parte 3 da história, entendeu? Da minha própria vida. Como foi que eu fiz orixá, né? Que eu entrei, né, para o santo, né? Morri do mundo profano e nasci no mundo da espiritualidade, não é isso? Então, gente, vamos lá, tá, meu povo? Entendeu? Na continuação, né? Para continuar. Mas antes de continuar, eu vou responder a cada um de vocês. Uma filha colocou assim: bom dia, mãe Safira. Mãe Safira, quando a sua mãe descobriu, né, que a senhora estava envolvida na religião, o que foi que ela fez? Que a senhora não disse, né? Que Deus e o Sagrado Orixá abençoe a nós. Minha filha, foi uma pergunta boa. É bom vocês assistirem os vídeos, né? Observar tudo direitinho, entendeu? Foi bom, gostei, tá, meu povo? Gostei, minha linda. Gostei de você fazer essa pergunta. Gente, foi assim, minha mãe ela sempre pegou no meu pé, entendeu? Pra tudo. E termo, né? Agora mais não, que minha mãe já tá com 80 e poucos anos, né? Agora mais não, mas antes ela pegou muito no meu pé, né? Ela queria, eu não sei o que é que se passava pela cabeça dela, porque meus irmãos era do santo, era feito no santo, e eu nunca vi ela fazer esse rendezvous todo, eu nunca vi, né? Minha família toda feita do orixá. O meu avô tinha mais de 80 anos de santo, quase 90 anos de santo, meu avô já tinha, entendeu? Minha avó também. Meus tios eram feitos no santo, todos eram feitos no santo, meus irmãos feitos no santo, né? Só eu que ela tinha essa implicância, eu não vi ela com implicância com irmão nenhum outro meu, entendeu? Eu nunca vi, né? Aí o que foi que aconteceu quando, né, o Marcelo foi lá em casa, entendeu? Me contar sobre o que o meu irmão fez, né? A crueldade. Isso é uma crueldade. Pra mim entendeu? Porque para um pai de santo, né, testar um filho de santo, ele tem que se testar primeiro, né? Chame aí, eu vou chamar o meu orixá em mim. Pega um cansanção, bata bem em mim, entendeu? Para depois eu testar o filho de santo. Gente, será que um pai de santo não conhece que um filho tá com um orixá, que um filho recebe uma entidade? Conhece, sabe? Entendeu? Então, quando minha mãe chegou, eu disse bem assim, a minha mãe disse: como foi? Tinho fez isso com vocês, e você tá envolvida com isso, né? Ela disse: você tá envolvida com isso. Como é, Safira? Me responda aí, me diga aí uma coisa, você tá envolvida com isso? Desde quando eu disse a você que eu não queria você dentro desse negócio, que isso é um poço sem fundo. A pessoa entra e nunca sai, e nunca pode sair.
Era um ponto de vista das pessoas mais velhas antigamente, né? Ah, pois a gente agora vai lá, vai resolver o que resolver lá. E quando chegar em casa a gente se resolve. Né? Foi resolver o que tinha de resolver. Aí aconteceu o que aconteceu no vídeo. Mas eu esqueci, né? Na parte 2 vocês vão lá. Assista, né? A parte 1. Vocês vieram, caíram aqui. Assista a parte 1. Assista a parte 2 para vocês entenderem direitinho e vir para a parte 3, né? A continuação na parte 3. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu uma surra. Minha mãe me deu uma surra, mas tão grande que eu fiquei de cama, né? Ela chegou e disse bem assim: no dia que eu pegar você de novo envolvida, eu vou lhe matar de tanto lhe bater. Entendeu? Agora eu não entendia porque meus irmãos eram e porque ela não queria que eu fosse, né? Mas quando você nasce com a espiritualidade, quando você nasce com aquela espiritualidade do axé dentro de você, não tem como mudar, você vai ser para sempre. Eu tenho para mim que as pessoas que saem de dentro, entram no axé e saem de dentro do axé, entendeu? É um negócio muito pesado que eu ia falar aqui, deixa pra lá, tá? Porque pra mim, assim, se você tem orixá, você nunca sai do axé, tá? Ah, mas nós temos livre-arbítrio, mas, meu amor, para o orixá, entendeu? Só se o seu orixá não for verdadeiro, tá? Então tá, gente. Aí o que aconteceu, né? Ela chegou, disse, ela me impediu de eu falar com esse Marcelo. Ela impediu de eu ir na casa da minha tia, que meu irmão morava com a minha tia. Entendeu? Meu irmão morava com a minha tia. Ela impediu. Se ela me pegasse lá ou sabesse que eu tava lá, ela me batia, me dava uma surra. Entendeu? Eu era da escola pra casa. Eu não aprendia nada naquela época, eu era analfabeta. Até a época que eu fiz santo, eu era analfabeta, não sabia um ó com copo, não sabia ler nada. Entendeu? Não sabia ler nada, né? Quando foi um determinado tempo, vamos entrar na parte que eu parei, né? Quando foi um belo dia, né? Chegou uma cigana lá na minha casa, entendeu? Chegou uma cigana. Eu tava fazendo, eu acho que eu tava fazendo alguma coisa, né? Era alguma coisa com café. Eu tava esquentando o café, né? Eu tava esquentando o café. Já tinha fritado o ovo, né? E tava fazendo café pra comer, pra ir pra escola, entendeu? Gente, eu ia pra escola mesmo, como a maioria de muitos vão, né? Eu ia pra escola mesmo só por ir, porque eu não prestava atenção nas aulas, né? Pra comer não, porque se a gente comesse na escola, mãe matava a gente de tanto bater. Ela nunca deixou a gente comer na escola. Eu era doida pra tomar aqueles todinhos que vinha nos copinhos, uns copos azul, amarelo, né? Aqueles copos marrom, né? Aqueles canecos marrom, na azul, entendeu? Vinham uns todinhos Nescau, era todinho, um negócio assim, né? Vinha aquelas comidas, vinha aquele macarrão com salsicha dentro. Mas se eu comesse, se eu topasse, Ave Maria. E o pior é que a gente já tinha aquilo na cabeça e a gente não chegava nem perto. Porque se a gente topasse, a gente já achava, né? Eu mais meus irmãos já achava que minha mãe em casa já tava sabendo, diga. Não, se a gente pegar nisso aí, mãe sabe lá e ela vem de lá pra cá e mata a gente de bater. Diga como é que a mente da pessoa fica, né? Tá certo. Então eu só ia para a escola para isso, só para sair de dentro de casa, para não ficar dentro de casa, né? Para ir para a escola, ficava sentado, não sabia de nada, não sabia ler nada, tá certo. Aí quando foi esse belo dia, né, que essa cigana chegou lá na porta de casa, ela deu bom dia, uma cigana legítima, verdadeira, bruxa mesmo, entendeu? Ela chegou, olhou para mim e disse bem assim: "Você tem o meu sangue."
que a família, né, do meu pai, a mãe do meu pai, ela era cigana legítima mesmo. Legítima mesmo. A minha avó, né? A mãe do meu pai era cigana legítima mesmo. Agora, o meu avô era filho de alemão, africano, ou francês, o meu avô, entendeu? Ele era. Entendeu? E veio pro lado de cá, para as bandas de cá, conheceu, gostou de minha avó, tudo, e minha avó deixou lá a tribo dela, o coisa dela lá, e foi viver com meu avô, e teve meu pai, meus tios, minhas tias, né? Então, aí tá certo. Eu cheguei e disse, oi moça, o que é que você quer? Bem assim. Ela disse, me dê um ovo, bem assim que eles falam desse jeito, né? Aí eu cheguei e disse, você quer o quê? Ela, quer um ovo, me dê um ovo, eu tô com uma fome. Aí eu cheguei e disse bem assim, se você quer um ovo, por que você não vai ali naquele canto, se acocora, coloca um e come? Já vai sair cozinhado. Bem assim. Aí ela chegou e disse, moço, vem aqui. Aí eu pegou na minha mão, né? Ela queria ler a minha mão direita. Ela pegou ainda na minha mão. E eu só sei que ela topou no centro da minha mão ainda com o dedo dela. E ela falou um negócio lá. E disse, aí sim está amaldiçoado. Foi um negócio que ela falou lá. Falou um tipo de um monstro, de um nome de um demônio lá. Que eu não tô muito lembrada do nome. Que ela falou que é um demônio dos ciganos. Entendeu? É um demônio lá do cigano, eu esqueci. Daqui pra frente, se eu me lembrar, eu conto. Eu falo o nome. Aí eu, o que é isso, moça? Bem assim. Espera aí que você vai sair da minha porta agora. Aí eu fui pegar uma vassoura, né? Pra botar ela pra correr com a vassoura. Quando eu saí, que eu fui olhar, essa mulher já não tava mais na porta e nem na rua. Ela não tava. Tá bom. Aí eu cheguei, gente, que mulher maluca. Aí eu peguei aí no meio, no centro do meu... Da palma da minha mão, né? Ficou avermelhadazinha. Eu também não liguei pra isso, fui comer, né? Fui tomar café pra ir pra escola. Entendeu? Aí tomei café pra ir pra escola, né? Peguei a minha irmã, que era mais nova do que eu, né? Já tava arrumada, tudo, a gente pegou e foi pra escola, né? Tá certo, tudo bem. Nesse dia tava tudo bem, tava tudo maravilhoso. Quando foi no outro dia que eu tava na escola, eu só sei que eu vi uma pessoa passando, né? Eu vi uma menina com uma roupa de época, com aquele cabelo amarradinho, com um laçozinho assim, entendeu? Com a roupa de época. Aquela menina não era dali. Ela passou assim pela sala, andando devagarzinho, porque a sala tinha uma parte da parede da sala que era toda feita de cobrogó. Não sei se vocês sabem o que é. Que é um negocinho que é todo cheio de buraquinho, né? E eu se sentava logo na primeira carteira, né? Eu me sentava logo na primeira carteira, mas não na primeira carteira da porta, da segunda carteira que era, entendeu? A primeira, entendeu? Que daqui pra cá, né? Daqui pra cá se simbolizava a segunda carteira, mas na fila descendo assim era a primeira. Aí eu olhei assim, aí eu vi, né? Ela passando, mas também eu não liguei, porque você tá ali no meio de todo mundo, você tá conversando com todo mundo, entendeu? Tá no meio de todo mundo, você não vai ligar, acha que é uma pessoa normal, né? Aí eu só sei que essa menina passou pra lá e essa menina não voltou mais, entendeu? Essa menina não voltou mais. Aí eu só sei que daqui a pouco eu comecei a tossir e quando eu tossi saiu sangue do meu nariz, né? A professora tá viva até hoje. Saiu sangue da minha... sangue, saiu da minha boca, tudo, tá certo. Eu, professora, eu tô passando mal. Aí a professora pegou, né, ligou pra minha mãe, né, tentando ligar pra minha mãe não tinha celular nem telefone na época. Aí ela chegou e disse, sua mãe tem telefone? Eu disse, não. Aí me pegaram, botaram no carro e levaram pra casa da minha mãe, né.
Aí com tudo que levaram pra casa da minha mãe, eu cheguei na casa de mãe, mãe preocupada, o que foi que aconteceu, você comeu alguma coisa na escola? Se você comeu alguma coisa, sua filha, se você comeu alguma coisa na escola, você vai ver o que eu vou fazer pra você, eu vou fazer com você. Eu, não, mãe, eu não comi nada, mãe, nada. E a imagem daquela menina não saía da minha cabeça, né? Aquela imagem, aquela menina com aquele cocozinho, com lacinho, aquelas roupinhas de preguinha, que eu acho que hoje em dia não tem mais, entendeu? Bem arrumadinha mesmo ela tava. Tá bom. Aí com tudo, essa foi a primeira reação que eu comecei a ter, né? Tá bom. Quando foi de noite, entendeu? Quando foi de noite, eu me lembro de ver passar um negócio dentro de casa na carreira. Vupo! Passou com tudo. Aí eu, mãe, Hélio tá correndo, que eu tenho um irmão que o nome dele é Hélio, né? Aí a gente chama ele de Ninho. Mãe, Ninho passou aí correndo. Ele tá doido, é? Aí tá certo. Quando foi olhar no quarto, ele não tava. Meu irmão tava lá na frente da casa. Aí tá bom. Gente, naquele segundo dia eu comecei a ver coisas. Aí na escola, de novo, no outro dia que eu tava na escola, essa menina passou de novo pra lá, toda arrumadinha, com a mesma roupa. E depois ela não voltou mais. Quando ela veio de cá de novo, parou na porta, ficou parada na porta. Aí ela olhou pra mim, né? Aquele rosto, aquela pele pálida, né? Ela olhou pra mim, ficou olhando e começou a rir, né? Começou a rir. Depois eu disse, professora, tem uma menina ali na porta olhando pra mim rindo. Aí a professora olhou e disse, qual menina? Aí eu disse, olha ela ali. Aí quando eu olhei de novo, a menina não tava mais, né? A menina não tava mais ali. E essa menina começou a estar me perturbando por muitos e muito tempo. Quando foi uma vez, entendeu? Quando foi uma vez, eu tava passando mal e eu não queria fazer o dever, né, no quadro. Eu não queria fazer o dever no quadro, que era dever de casa. Eu não queria fazer, porque eu tava passando mal, não tava bem. Aí a professora veio de lá pra cá, você vai fazer sim, pegando na minha orelha, né? Você vai fazer sim, que naquela época as professoras faziam isso, entendeu? Você vai fazer sim, pegando na minha orelha tudo. E eu quero ver se você não vai fazer esse dever de casa, entendeu? Eu só sei que aquela menina entrou e veio para o meu lado. Aí chegou e disse bem assim, meta o lápis na mão dela. Aí quando a professora bateu em cima da carteira, que era uma carteira que cabia 3 pessoas, né? Era de madeira, cabia 3 pessoas. Quando ela bateu assim, aí eu peguei o lápis. Tufo! Eu já tava afiando o lápis na lapiseira, né? Eu já tava afiando, deixando bem afiadinho. Quando ela coisou, eu tufo na mão dela que o lápis atravessou, né? A mão dela. E ela, ai, com aquele lápis ali, ai. E eu olhava, e o povo dizendo, chega, que o rosto dela mudou, que não sei o que, tá bom. Aí foi, né, chamar a minha mãe, foram chamar a minha mãe chegou lá, me batendo, entendeu? Me batendo, minha mãe me batia, entendeu? Você vai aprender a respeitar os professores, entendeu? Você vai aprender a respeitar o professor. O professor é a mesma coisa que uma mãe e um pai que está na escola sofrendo para educar vocês. E minha mãe me cepando. Tamo me cepando, tá certo. Aí me levou para casa, né? Naquele dia minha mãe me levou para casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu tomei conta desse. Aí eu disse, o que foi, mãe, que eu tô fazendo aqui? Eu não tava na escola. Aí ela chegou e disse, a escola você vai ver agora. Aí minha mãe me cepou de novo, me bateu de novo. E eu, mãe, por qual motivo eu tô apanhando, mãe? Que eu era daquelas pessoas que era batendo e eu era que nem sapo, inchando. Eu não chorava. Aí o que dava mais raiva na minha mãe era isso. Aí ela batia mesmo, que ela queria que eu gritasse, que eu chorasse, como meus irmãos. Meus irmãos era só dar uma tacada, eles abriam o berreiro. E eu não, era que nem sapo inchando. Aquelas coisas de gente ruim mesmo. Entendeu?
Aí tá certo. Aí de repente quando foi um dia, né, no outro dia, foi no outro dia, meu Deus, parece que foi no outro dia. Gente, não acredito em mim não. Gente, eu vi descendo da parede, minha gente, aí eu me arrepiando. Eu vi descendo da parede uma mulher nua, com o cabelo, com os cabelos preto caído assim para baixo. Essa mulher veio descendo nua assim pelas paredes. Eu sofri, eu escutava vozes, entendeu? Eu escutava vozes. Aí essa mulher vinha descendo, quando ela vinha descendo, que ela levantou a cabeça assim, grudada na parede. Aí eu vi aquele rosto todo deformado e descendo um negócio preto da boca dela. Aí eu gritei, fechei meus olhos. E eu chorava todo dia. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de dormir, que era em sonho também. Não era só na realidade, era no sonho também. Entendeu? Me dava muito medo. Entendeu? Se eu fosse no banheiro, eu tinha que ir com minha mãe ou com meus irmãos, com um dos meus irmãos. Eu não ficava sozinha dentro de casa. Se saísse, eu tinha que sair também. Eu via na rua. Gente, eu vi uma menina na rua. Minha mãe foi pro mercadinho fazer compra, né? Eu vi uma menina passando por dentro assim do coisa do mercadinho, né, daquelas prateleiras do mercadinho que fica, né, que fica as compras ali. Ela passou pela minha mãe e botou uma língua desse tamanho pro lado de fora, assim, na nuca assim da minha mãe, que minha mãe na época, né, quando minha mãe era nova, ela gostava de cabelo curto, como muitos falam, aquelas nuquinhas batidas, né, os cabelinhos curtinhos, tipo cabelo de homem, né? Hoje em dia não, que minha mãe tá de idade e começou a criar cabelo. Aí, gente, essa menina botou uma língua, um par de língua desse tamanho, assim, pro lado de fora, assim. Tipo, como quem tava mangando de mim, eu não sei o que era. Aí eu tomei aquele susto, aí eu corri assim pra trás, aí me bati na prateleira, derrubei um monte de coisa lá. Entendeu? Dizendo, olha ela ali, olha ela ali, olha ela ali. Aí minha mãe chegou e disse, o que foi, minha mãe? Eu não aguento mais, bem assim, eu não aguento mais. Aí teve um senhor lá, que esse senhor já faleceu. Ele disse bem assim, tome cuidado com sua filha, ela tá doente. Entendeu? Tome muito cuidado com sua filha, ela está doente, tá? Aí eu só sei que esse senhor veio, falou uns negócios, rezou uns negócios lá, tá certo. Aí eu fui, me levantei e saí com minha mãe. E minha mãe achava que a minha doença não era espiritual. Minha mãe achava que a doença que eu tinha era a doença da cabeça, da mente e tudo. Aí eu fui fazer uma série de umas baterias de exame, um monte de exame. E nos meus exames não dava nada. Não dava nada. Fiz exame de cabeça um monte de vezes, um bocado de vez. Entendeu? Eu fiz. E não dava nada. Tá certo. Gente, quando foi um belo dia, né? Eu ia. Eu gostava de plantar quiabo, milho, né? É porque meu quintal aqui não tem espaço. Tem terra, mas não tem espaço para plantar essas coisas. Às vezes eu dou uma plantadinha, né? Planto uns milho ali, pego uns milho que eu compro pra galinha, planto ali no chão, tudo. Mas eu gosto. Eu tenho fé em Deus e no Orixá que um dia eu vou ter uma casa que ela tenha um lugar, tenha um espaço para eu plantar, né? Ervas, que é muito bom a gente ter ervas dentro de casa, né? Que nos socorre muito. E também tem um lugar para ter uma plantação que eu gosto de plantar, né? Eu gostava de plantar quiabo, eu plantava milho, eu plantava repolho, eu plantava feijão, né? No quintal da minha mãe que tem espaço. Eu plantei no quintal da minha mãe 3 tipos de mangueira. Eu plantei um pé de manga rosa, um pé de manga espada e um pé de manga facão. E um pé de aquelas manga tome, 4 pés tinha no quintal da minha mãe. E tinha 3 pés. Tinha 3 pés de goiaba. 3 pés de goiaba, né? Tinha uma goiaba que ela ficava grandona, chamada goiaba pera. Parecia com uma pera mesmo. Goiaba vermelha e goiaba branca. Tinha. Entendeu?
Eu plantava muita coisa, né? Eu gosto muito de plantar, entendeu? Tá certo. E criava galinha, né? E criava galinha no quintal da minha mãe, na época. Entendeu? Quando eu saía, minha mãe era engraçada. Quando eu saía, sabe o que a minha mãe fazia? Minha mãe ia lá, matava a galinha, deixava a galinha lá no chão estirada, entendeu? Ela deixava a galinha lá no chão estirada. Quando eu chegava em casa, quando eu ia pra escola, pra algum canto, né? Aí que eu chegava, ela deixava a galinha lá no chão estirada, daí dizia bem assim: olha essa filha, o vento passou na galinha, a galinha como tá. Aí eu começava a chorar, né? Mas eu dizia: tá bom, foi o vento fazer o quê? Isso foi coisa de Deus. Mentira, desde que ela ia lá, puxava o pescocinho da galinha, deixava a galinha lá. Aí eu dizia isso, ela pegava a galinha: o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? A gente vai comer. Mas eu não comia, porque eu tinha amor ao bicho, eu não dava aquela vontade de comer. Não dá. Bem assim a galinha que eu crio aqui, que se eu matar pra fazer o sacrifício, né? A sacralização para Exu, para Orixá, eu não consigo comer. Entendeu? Eu como se ela já vir de lá pra cá, se eu não criar, se eu não pegar amor, se eu não pegar carinho, afeto, aí eu como. Entendeu? Tá certo. Aí nesse dia, eu tava, como é o nome? Eu disse: eu vou aguar minhas plantas. Repare, à noite, isso já era à noite, porque quando ficava assim de tardezinha, né, eu aguava as plantas de manhã, pela manhã, e aguava ali, né, jogava água, né, nelas, à tardezinha, assim, umas 6 horas da tarde, já beirando a noite, né, já beirando a noite. Aí eu ia aguar. Gente, nosso papo gostoso, maravilhoso, se acaba por aqui, né? Amanhã tem mais, tem a parte 4, entendeu? Porque o vídeo já está um pouco longo, né? Já está um pouco longo. Então, amanhã, né, eu venho trazer a continuação, a parte 4, né, desse vídeo. Um beijo muito grande. Que Deus e os Sagrados Orixá abençoe a todos que me assistiram até aqui, que chegou até aqui. Axé para todos.